noite a todos e todas. Estamos começando mais uma edição do RF Eleições 2024. Damos continuidade a mais um dia da rodada de sabatinas das eleições municipais. Essa é uma oportunidade para conhecer mais a fundo os projetos e as ideias de quem quer comandar nos próximos 4 anos a cidade de Rio Claro. Participa comigo nessa semana a jornalista Ingrid Voit, a quem eu cumprimento e agradeço a participação. Boa noite, Ingrid. Olá, Noêmia, boa noite. Boa noite a você de casa também e ao candidato que responde às nossas perguntas aqui nessa noite. O candidato a prefeito de Rio Claro que fala com a gente hoje é o Antônio Carlos Sarti, do PSB, da coligação Unidade Progressista, formada pelo PSB, Solidariedade, PT, Partido Verde e PCdoB. Antônio Carlos Sarti tem 72 anos, é professor acadêmico com enfoque em áreas de preservação ambiental, turismo e políticas públicas. Possui doutorado em geografia e tem uma longa trajetória de envolvimento com a Associação de Amigos do Horto Florestal Edmundo Navarro de Andrade. Candidato, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Noêmia. Boa noite, Ingrid. Obrigado à RF-TV pelo espaço tão importante nesse momento, por exercício da nossa democracia. Os veículos de comunicação prestam um serviço enorme ao abrir espaço para as discussões, porque sem elas a direção do voto, a consciência do voto fica mais difícil. E isso é muito importante. Candidato, a partir de agora vai aparecer um reloginho ali na tela, 30 minutos, que vão ser 30 minutos regressivos, e a partir da primeira pergunta que eu fizer para o senhor, ela então começa a valer. E eu já começo perguntando, o senhor que é um professor, tem uma experiência profissional no mundo acadêmico, o que te faz sair da sala de aula para concorrer à vaga de prefeito de Rio Claro? A indignação. A indignação nos move, né? E quando se trabalha com educação, o nosso objetivo maior é transmitir aos nossos alunos e colegas, nosso ambiente de trabalho, a análise constante da realidade que a gente vive e a compreensão do que se passa, do que acontece. E olhando a situação da minha cidade, eu nasci ali, cresci ali, fiz a minha formação básica ali, só saí de Rio Claro para fazer meu curso superior de graduação em São Paulo, voltei para fazer pós-graduação, mestrado e doutorado em Rio Claro. Os meus temas de estudo foram Rio Claro, e ao observar a sequência de pelo menos 2 gestões na mão de pessoas muito jovens, talvez inebriados pelos espíritos da juventude, querendo fazer grandes coisas, o que a gente viu é que houve um péssimo uso do recurso público. Isso me moveu. Indignado com a situação que se encontra a minha cidade, eu resolvi me posicionar do ponto de vista da política partidária para disputar esse espaço. Só chega ao Poder Executivo quem sai à luta e expõe os problemas que estão sendo identificados com clareza, com objetividade, com crítica firme, porque é preciso, no nosso caso, derrotar uma máquina que foi construída objetivando a preservação no poder. Temos exemplos na cidade de projetos que estão parados há décadas e a atual gestão e a anterior pouco caso fez, não ligou, desprezou. E a cidade hoje é um cenário todo montado para se viabilizar a permanência no poder de um grupo que tem associações suspeitas de todo lado. São negócios mal resolvidos, empréstimo gigantesco que foi tomado, que vai levar ao comprometimento da saúde financeira do município nos próximos anos. Além disso, ainda se valeu da venda do patrimônio público para fazer o quê? Para asfaltar
recapear ruas no centro, nas áreas principais da cidade. Se você andar pela periferia de Rio Claro, você vai perceber que lá não chegou e a conta vai ser paga igualmente por todo mundo. Então, não dá. A minha indignação foi tanta que eu resolvi me movimentar, encontrar meus companheiros, encontrar um espírito de união entre os partidos de centro-esquerda que pudesse dar sustentação a essa campanha com essas ideias, e pelo PSB e pela coligação Brasil da Esperança, podemos fazer mais uma vez uma ligação direta entre a gestão do Executivo de Rio Claro com a gestão do Executivo do país. Porque temos lá o vice-presidente Dr. Geraldo Alckmin, que é o representante do PSB, e o presidente Lula como líder do PT. E dessa maneira nós estabelecemos mais uma vez uma linha direta entre a administração municipal de Rio Claro e a administração do Palácio do Planalto. Ingrid Voit. Candidato, vou falar sobre a sua chapa. Gostaria que você comentasse sobre isso. Como tem sido a participação da sua vice, a professora Luciana, na sua campanha agora nesse momento? O fato de ser sua filha atrapalha ou facilita? E também querendo saber se na eventual possibilidade de uma vitória, qual vai ser o papel dela no seu mandato? Bom, Ingrid, a Luciana não é minha filha. A Luciana é filha do Francisco Quintino, que é o presidente do Partido Solidariedade em Rio Claro. Quando eu fixei a minha meta de lançar a minha candidatura a prefeito, fizemos uma reunião que era tida como impossível e inusitada de todos os partidos de centro-esquerda. Conseguimos conversar durante meses, buscando um ponto comum em que todos os partidos pudessem estar compartilhando o mesmo espaço na candidatura. Infelizmente, não foi possível estarmos todos juntos. O PSOL fez uma opção de caminhar sozinho. E, no nosso caso, conseguimos a junção do Solidariedade por uma questão que eu defini logo no início da candidatura. Eu queria uma vice-mulher, jovem, negra e economista. Foi esse o figurino que eu dei no momento em que fechamos o acordo dos partidos. E o Solidariedade trouxe a opção da Luciana Quintino, que é filha do Francisco Quintino, presidente do partido. A Luciana é uma professora que trabalha na rede municipal. Ela vive todo dia o drama da educação pública em Rio Claro. Ela vive a questão da falta do piso salarial, ela vive a questão do desprestígio da gestão nas escolas, ela vive a questão da falta de merenda, ela vive a questão do desprovimento do fornecimento de proteínas na refeição das crianças. Ela sente na pele o que significa o descaso da gestão na área da educação em Rio Claro. Nós não podemos ficar calados diante disso. Nós estamos tratando das futuras gerações. As crianças precisam estar bem assistidas, tanto na área pedagógica, como na área da sustentação da vida. Muitas das nossas crianças têm na escola a oportunidade da única refeição completa no dia. Não pode faltar merenda, em hipótese alguma. E o que vem acontecendo em Rio Claro é uma vergonha. É uma vergonha. Tanto na questão da infraestrutura, que houve descuidados crassos e visíveis, mas especialmente nessa questão do fornecimento da merenda, que é um absurdo. A Luciana traz com ela toda essa experiência, essa bagagem, essa vivência, tem um ponto de vista muito crítico em relação ao que vem acontecendo e não se acovarda. Ela diz claramente o que ela sente, o que ela pensa e o que ela vê. Então, é uma companheira valorosa, valente, corajosa, e com ela nós vamos vencer
esse Golias. Candidato, nós vamos agora direto para a nossa redação ouvir as perguntas dos nossos jornalistas que também participam fazendo perguntas para os candidatos. Então, vamos acompanhar a primeira pergunta. Boa noite, candidato. Rio Claro é classificada como uma das piores cidades a nível estadual e nacional com relação ao esgotamento sanitário. Como melhorar essa situação? Que pergunta complicada. Foi feito um investimento gigantesco nessa área, né? E ainda nós estamos com problemas. Rio Claro tem um dos índices mais altos de perda de água na distribuição pública, o que é um verdadeiro escândalo, porque há poucos anos atrás foi feito um investimento gigantesco com recursos do governo federal, do PAC, ainda no governo Dilma, trocando toda a rede de distribuição na cidade. É incompreensível como pode haver um índice tão alto de perda de água tratada no sistema de distribuição da cidade. A questão do tratamento de esgoto, até o momento, pelo menos, parece, os índices que a gente conhece, né, dão uma boa eficiência no tratamento. A questão é que é feito não diretamente pelo DAI, pelo Departamento Autônomo de Água e Esgoto, mas é feito por uma empresa terceirizada, a BRK, resultado de um contrato feito ainda várias gestões atrás, quase 20 anos atrás, com uma forma de parceria público-privada. O município já se debateu muitas vezes ao tentar resolver esse problema e não conseguiu. O que nós vamos ter como prioridade nessa área é a questão da água, porque mexer com a questão da terceirização do esgoto, outras administrações anteriores já tentaram e os encargos do rompimento do contrato seriam muito altos e inviabilizaria qualquer ação. Então, nosso objetivo é olharmos a questão da água e aí trabalharmos muito na questão da preservação das nascentes e garantir que haja água disponível para a cidade de Rio Claro poder se desenvolver tanto na questão da população como na infraestrutura para as indústrias que a gente deseja ter cada vez mais funcionando na cidade. Falando dessa questão também, eu gostaria de trazer, né, porque a questão de tratamento, de saneamento, tem a ver também com a questão do meio ambiente, né? E falando em meio ambiente, a gente sempre pensa na preservação das áreas verdes, mas o meio ambiente vai muito além disso. O candidato, como que é o meio ambiente no seu projeto? O que você pensa para o meio ambiente para a cidade de Rio Claro? Eu tenho uma trajetória muito longa de militância na área ambiental. Comecei lá nos anos 70, né? E tive várias inserções em momentos diferentes. Mesmo meu trabalho atual na universidade, na USP, eu lido com um projeto, meu projeto de pesquisa é Dimensão Patrimonial da Floresta Urbana. A minha tese de doutorado se trata sobre a floresta urbana. A questão da vegetação na cidade, para mim, não é questão só paisagística, de embelezamento, é de saúde, é um enfoque de saúde pública. Quanto mais arborização tivermos no ambiente urbano, melhor é o ambiente de vida para o conjunto das pessoas, né? É retenção de partículas, é diminuição de temperatura, é aumento da umidade relativa do ar, a capacidade que as pessoas têm de caminhar, de respirar um ar melhor. E no caso de Rio Claro, só para fazer um adendo à sua questão, que é muito importante, Rio Claro tem tido o pior ar do estado de São Paulo, né? É a cidade com o pior ar do estado de São Paulo, por decorrência principalmente, mas não só, da atividade da indústria ceramista da região. Então, a quantidade de material particulado que nós temos em suspensão causa problemas respiratórios no conjunto da população, especialmente entre os mais jovens e os mais idosos, que é o meu caso. Eu estou fanho desse jeito porque estou sofrendo muito com a questão da poeira, da secura do ar e das temperaturas, mas
é um alto incômodo. É muito difícil. Essa realidade em Rio Claro precisa ser transformada. E aí é preciso buscar outros mecanismos. A questão ambiental é central no meu programa, né? Eu tenho como expressão, assim, para tornar a coisa mais compreensível, todo mundo conhece em Rio Claro o Horto Florestal Navarro de Andrade, denominado de alguns anos para cá de Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade. A minha expressão é: vamos transbordar o Horto Florestal para cima da cidade. De que forma? Fazendo arborização prioritária nas principais vias que conectam o Horto Florestal com todas as praças e pequenos espaços verdes da cidade, de forma que se possa promover um fluxo gênico, de forma que se possa promover áreas de sombreamento e tornar a cidade mais agradável, mais hospitaleira, mais saudável para o conjunto da população. Ingrid Voit. Candidato, o trânsito é um problema, né? Principalmente ali nos horários de pico, questão de mobilidade urbana. Então, com falta de um transporte público eficiente e acessível, a situação é agravada. Quais são as suas propostas nesse sentido para melhorar o dia a dia da população? Olha, construir uma ciclovia ou ciclofaixa como a que o Gustavo fez, jamais, né? Uma ciclovia que liga nada a lugar nenhum, nós não vamos insistir num erro crasso desse, né? Agora, o sistema de transporte público de Rio Claro vem deixando a desejar já há alguns anos. É a mesma estrutura, basicamente, é a mesma estrutura que eu vi quando era garoto, né? É impossível, a cidade cresceu, tem 200 mil habitantes e o sistema de transporte continua o mesmo. É um absurdo. O que nós pretendemos fazer é modificar completamente o sistema, inclusive instalando um terminal que possa fazer a interconexão entre as linhas, né? E estimular que as pessoas usem o transporte público, que se sintam valorizadas a usar o transporte público e não menosprezadas, como é o caso hoje. Andar de ônibus parece uma punição. E é um direito. É o direito da pessoa se mobilizar, poder se sair da sua casa e ir para o seu trabalho com dignidade, ir e voltar com dignidade. O transporte público em Rio Claro hoje não permite isso. E nós vamos investir em infraestruturas duráveis, né? Está no nosso plano uma avenida de topo, onde hoje se encontram os trilhos da ferrovia, uma avenida que vai trabalhar com diferentes modais, e aí sim, vamos dar uma ordem mais moderna, mais atual e mais articulada entre os diferentes modais do transporte urbano de Rio Claro. Agora é a vez da nossa colega Ana Cecília Pereira fazer um questionamento ao candidato. Vamos até a redação ouvir o questionamento da Ana Cecília. Candidato, sobre eventos culturais e esportivos, como você pretende manter que a população tenha alternativas de lazer? Olha, a sua pergunta para mim é uma maravilha, porque eu trabalho exatamente no curso de lazer e turismo, minha formação básica é em turismo, eu trabalhei 10 anos no Serviço Social do Comércio com lazer, então lazer para mim não é uma atividade apenas gostosa, ela é base da vida. O lazer oferece oportunidades de educação não formal. Todas as situações que o lazer oferece no convívio das pessoas, no uso dos espaços, ela permite que a pessoa cresça, tenha novas experiências. Então, investir em educação, em lazer, em cultura, no meu ponto de vista, é proporcionar às pessoas oportunidades de crescimento pessoal. O modelo que foi implantado nessa última gestão é de pacotes prontos, negócios, verbas que são tratadas de maneira não explícita, não clara, cheia de segredinhos, uma verdadeira caixa preta. Não se entende os critérios que levam a contemplar esse ou aquele projeto. É uma patrimonialização do dinheiro público, isto é usar o dinheiro público como se da pessoa fosse. Nós vamos acabar com isso. Os critérios serão claramente definidos, os editais serão muito claros, a forma de direcionar os recursos serão absolutamente transparentes
E vamos, na questão do esporte, abrir muito espaço e todo apoio possível para que o Velo Clube consiga prosseguir na sua trajetória de crescimento nos campeonatos de futebol do nosso estado. Ele leva a cidade de Rio Claro e vai trazer multidões que vão usar os nossos restaurantes, os nossos hotéis, na medida em que o clube vá bem nas disputas que vai disputando, sem desprezar os esportes de base e a incrementação de equipamentos que serão colocados especialmente nas zonas periféricas da cidade, aproveitando lugares que no nosso plano serão parques públicos. Candidato, nós temos uma ferramenta, foi divulgado isso, né? A ferramenta que nos ajuda a buscar os dados e a confirmar os dados que a gente traz aqui durante a nossa entrevista. E a nossa produção está pedindo espaço para trazer a respeito da qualidade do ar ali de Santa Gertrudes, que tem, né, as cerâmicas. Sim. E a gente vai acompanhar aqui na tela, então, o candidato, essa confirmação dos dados. Santa Gertrudes é a cidade com a pior qualidade de ar no estado de São Paulo. Na terça-feira, dia 3, foi a única com a classificação considerada péssima pela Companhia Ambiental de Estado de São Paulo, a CETESB. Isso. Então, aí, assim, Perfeito. Esclarecido. Candidato, agora eu acho que... É a minha pergunta ou a sua, Ingrid? Tá, é a vez. minha. Então, não é a minha também não, é a do povo. A gente foi... Depois a gente volta a fazer aqui, mas a gente vai agora para as ruas, porque as pessoas lá em Rio Claro foram ouvidas a respeito do... Se pudessem fazer uma pergunta para o candidato, que pergunta elas fariam? Tá. Então, a gente tem Vamos aqui uma pergunta... Vamos ver aqui qual que é o questionamento da pessoa. Tem a ver com segurança. É a pergunta do Dagoberto Gonçalves, técnico de segurança. Gostaria de perguntar sobre a segurança pública, né? Porque a gente, em Rio Claro, existe muita deficiência de efetivo de polícia da cidade, né? Aqui no centro nós estamos aqui à mercê da bandidagem, né? Porque não tem segurança. Inclusive eu já fui assaltado, né? E aqui ninguém faz. A polícia é deslocada para a periferia e as pessoas do centro ficam sem segurança alguma. Entendeu? Então eu gostaria de ver com as autoridades, né? Por que existe essa deficiência, né? E sempre teve, nunca dão tratamento, nem tanto a polícia militar quanto a guarda municipal não atende a população da região central. Candidato? Perfeito, e eu concordo totalmente com ele. E o pior é que nem na periferia, nem na periferia. O centro está desprovido e a periferia também. Não é, Dagoberto, não é bem assim. A questão do policiamento na nossa cidade está realmente confuso, né? As orientações que são dadas, tanto para a esfera da polícia militar, como da Guarda Civil Municipal, a questão é que eles não se conversam, né? Essa integração é muito ruim. O nosso governo vai implantar um sistema totalmente integrado de todas as áreas de segurança e de atendimento de emergência do cidadão. De que maneira? Nós manteremos um sistema de câmeras inteligentes por toda a cidade. Essas informações serão coletadas online e vão para uma sala de controle. Essa sala de controle é capaz de acompanhar online o andamento de cada viatura e de cada serviço, e ela vai dar o retorno sobre o fato ocorrido. Esse acompanhamento online otimiza os recursos e faz com que as viagens desnecessárias não aconteçam mais. Quando a viatura sai, ela sai para um destino correto, porque já foi identificado o problema no ponto onde ele ocorreu e a central já foi informada. Então, otimiza a questão do contingente. Se houver falta de contingente, vamos abrir concurso e complementar, não há a menor dúvida disso. Mas me parece que, no momento, a questão é de otimização dos recursos que nós temos e de integração desses esforços. Cada um remando numa direção,
o barco não vai andar. E é o que nós estamos vendo em Rio Claro. Eu concordo totalmente com você, porque também tenho um laboratório que funciona aí bem próximo da Zona Central. E eu convivo todo dia com a quantidade enorme de pessoas andando pela cidade, pedindo coisas, nos semáforos, nas calçadas, batendo nas portas, e pequenos roubos o tempo todo. Então isso atormenta a vida da cidade, atormenta a vida do cidadão. As pessoas se sentem inseguras, né? Então a presença do policial e a presença do serviço prestado pelo policial é que vai construir um outro sentimento de maior segurança e de maior atenção do poder público em relação à qualidade de vida nesse aspecto da segurança para a população da cidade. Em toda ela, né? No conjunto, e não apenas onde se pode pensar que a região central é privilegiada, não está sendo, tá? Tem problema em todo lugar. Candidato, geração de emprego e renda, como a sua candidatura trata essa questão de emprego e renda no seu projeto? Meu projeto trata a questão de emprego e renda de duas maneiras. Primeiro, com a ideia de ampliar a capacidade de empreendedorismo das pessoas, especialmente na faixa dos jovens, né? Com atividades que possam ser realizadas com sistemas informacionais. O nosso projeto de governo é de inovação e prosperidade. Nós vamos transformar Rio Claro numa Smart City, quer dizer, uma cidade inteligente. Todos os sistemas informacionais disponíveis nós vamos procurar implantar na cidade. E com isso nós vamos alavancar a questão da alfabetização digital, de forma que tanto pessoas idosas possam ter maior comodidade no uso de celular, de caixas de banco, terminais que sejam automatizados, como os jovens vão ter mais acesso a atividades como criação de jogos, por exemplo. Nós estamos acabando de implantar nos próximos meses um curso na FATEC que vai estar voltado para isso. Então, a nossa política é estimular muito, né, a criação de empregos a partir da digitalização do ambiente. E na outra ponta, ampliando o parque industrial, trazendo empresas que tenham maior incremento em tecnologia, de forma que os produtos possam ser mais valorizados e ter maior arrecadação para a economia da cidade. Ingrid Voit, dá tempo da Ingrid fazer uma pergunta, mas a resposta tem que ser rápida. Candidato, falando então agora sobre população em situação de rua, quais as suas propostas para lidar com o aumento, né, o crescimento dessa população? Olha, é inacreditável o que nós estamos vivendo. O Rio Claro está passando por uma... Todo mundo em Rio Claro percebe isso, dá a impressão que as pessoas brotam do chão, né? É uma quantidade gigantesca de gente desprovida de meios básicos de vida que estão pela cidade toda. Ontem estive num bairro no extremo da cidade, uma construção que está abandonada, que é um crasso descaso da administração, e encontrei lá dentro um casal com uma filha, angolanos, abrigados num lugar que não tem absolutamente nenhuma condição de vida. Não tem, isso está pela cidade inteira. O que eu percebo é que falta uma estrutura da gestão pública para cuidar dessas pessoas. Elas existem, não adianta ficar fazendo de conta que elas não existem. Elas estão ali, elas fazem parte do cenário da cidade. Elas compõem a nossa vida. É preciso mudar a abordagem, não é? Saber de onde vem, ter um cadastro eficiente, conhecer a história da pessoa, ver se é uma questão patológica ou se é uma questão de desajuste social, qual é a história dessa pessoa. E será que ela não tem nada que pudesse entregar para a sociedade em benefício do convívio? Essas pessoas são copos vazios, não têm história? Essas pessoas têm o que dizer, elas têm alguma coisa, mas é preciso buscar, é preciso conhecer. Não é apenas rotular como drogado, viciado, imprestável, vagabundo. Não, esses rótulos não cabem nas pessoas. As pessoas precisam de dignidade, qualquer que seja a situação que elas estejam vivendo.
Então nós vamos trabalhar no sentido de conhecer cada uma delas, a história que elas têm e procurar o encaminhamento mais adequado para resolver a questão. Candidato, nossos minutos finais agora aqui do programa, e eu então gostaria de deixar o microfone à sua disposição para que o senhor faça as suas considerações finais e também possa dar o seu recado para a nossa audiência em Rio Claro, visto que nós estamos aí em plena campanha. Por favor, candidato. Eu quero dizer aos meus conterrâneos rioclarenses, chegou a hora de acabar a brincadeira. Acabou a brincadeira. Esses meninos entraram e quebraram a prefeitura. Acabaram com o nosso dinheiro. 125 milhões de reais tomados emprestado. E nós ficaremos pagando isso por próximos 40 anos. Cada criança rioclarense que nascer, vai nascer com um carimbo na testa. Devedor. É isso que você quer? Prosseguir com essa aventura desses meninos que quebraram a prefeitura? Ou é hora de colocar alguém com mais experiência, com mais vontade, com projetos inovadores, com outra visão da realidade da cidade? Esse é o momento. Show, tranqueira! O senhor ainda tem mais 30 segundos. Eu quero, nesses 30 segundos, agradecer mais uma vez a RFTV, quero agradecer aos meus companheiros de partido, os meus apoiadores em Rio Claro, que estão crescendo dia a dia, e quero mais uma vez conclamar a todos para que tomemos uma posição no sentido de mudar o rumo da história de Rio Claro. É hora da mudança, e eu venho trazer essa oportunidade. Ok, obrigada, candidato. Chegamos ao fim de mais uma sabatina de candidatos que querem governar a cidade de Rio Claro. Candidato Antônio Carlos Sarti, eu agradeço a sua participação aqui e também agradeço a participação da Ingrid Voit nesta noite. Boa noite, Ingrid. Boa noite para você, Noêmia, a você que nos acompanhou e também ao candidato que respondeu as nossas perguntas. Eu agradeço a sua companhia aí do outro lado. E uma boa noite para você. Acompanhe toda a nossa programação da cobertura das eleições 2024. A sabatina feita com os candidatos ficam disponíveis em nosso canal do YouTube. Boa noite e até amanhã.